todas aquelas bênçãos que estão presas, que estão atrasadas, que estão retidas, bloqueadas, elas venham ser despejadas de uma vez por todas sobre a sua vida. Então eu aprendi que se eu faço sempre as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. E se eu faço algo a mais, então é porque Deus também vai me dar algo a mais. E essa semana nós vamos fazer algo a mais, para que Deus venha abençoar a sua vida. Eu já vou falar sobre esse jejum. Eu quero que você leia comigo o trecho, por favor, que vai aparecer aí também na tela, caso você não tenha trazido a Bíblia. Leia aí, por favor. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus e para lhe pedirmos o quê? Ih, esqueceram o nosso combinado, gente? Pediu o quê? Jornada feliz para quem? Para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Qual era o objetivo desse jejum de Esdras? Para que ele decidiu começar esse jejum? Bem, eu vou resumir rápido o livro de Esdras, é muito longo, depois você pode ler em casa se você quiser, com mais detalhes. Mas este homem foi um homem escolhido por Deus para levantar o templo em Israel, para reconstruir o templo em Israel. O povo de Israel estava morando na Babilônia, depois de terem perdido tudo e ficar exilados na Babilônia durante quase 70 anos. E Deus escolheu este homem, Esdras, com uma missão extraordinária: levantar um povo diferenciado para retornar à sua terra, Jerusalém, e reconstruir o templo. Então era uma missão que Deus colocou nele, um sonho que havia dentro dele. Esdras, como homem de Deus, sabia que qualquer jornada para ser feliz, que qualquer sonho para ser realizado e bem sucedido, ele tem que começar de mãos dadas com Deus. Não basta apenas eu ter um sonho, eu quero chegar lá. Não, eu tenho que estar de mãos dadas com Deus para chegar lá. Então no capítulo 3 ele reuniu todo o povo, e este povo levantou um altar, sacrificaram naquele altar e falaram: meu Deus, a visão é boa, o sonho é maravilhoso, mas se o Senhor não for conosco vai dar tudo errado. E eles começaram então a jornada. A princípio foram 50 mil pessoas na frente, e Esdras ainda continuou na Babilônia junto com os demais. Muito bem, Esdras sabia que uma jornada, para ser bem sucedida, ela tinha que ter a aprovação de Deus, a proteção de Deus e a bênção de Deus. E eu quero falar para você sobre uma jornada bem sucedida, uma jornada feliz, como que ela começa, e como você pode sair daqui hoje para ingressar na jornada do sucesso, de maneira que você venha chegar lá de fato e de verdade. Muito bem, quando uma pessoa, por exemplo, vai viajar, quando ela vai preparar a mala dela, a bagagem que ela vai levar naquela viagem, então a primeira coisa que ela tem que saber é para onde ela está indo. Porque se eu não sei para onde eu vou ficar igual uma barata tonta andando em ciclo e não sei onde eu vou chegar. Então a primeira coisa que a pessoa tem que ter noção é de onde ela quer chegar. Então suponhamos que a pessoa diz assim: olha, eu vou agora viajar lá para o Nordeste do Brasil. Então você note que antes do corpo dela chegar lá, ela já chegou lá em pensamento. O corpo dela não está lá, mas ela já entrou na internet, já viu como é que está a temperatura, como é que está o clima, o local onde ela vai se hospedar, é verdade ou é mentira? Então ela começa já a projetar como poderia ser essa viagem. Ela não está lá, porém, em espírito e em pensamento, ela já está chegando aqui. Olha para mim, naquele local. Então ela começa a pensar: deixa eu pensar aqui comigo, leva ela ali direitinho. Ela começa a pensar: meu Deus, quantos dias eu vou ficar nessa viagem? E de acordo com o número de dias, é o número de mudas de roupa que ela tem que levar, não é mesmo? Se é um lugar quente, ela não vai levar uma roupa pesada. E se é um lugar frio, ela não vai levar uma roupa
leve. Então ela começa a projetar e arrumar a sua mala, a sua bagagem, porque ela sabe que aquela viagem, para ser uma viagem bem sucedida, ela já sabe onde é que ela chegar, então ela tem que preparar a mala para que tudo venha suprir as necessidades dela. Você sabe que no mundo espiritual funciona exatamente assim. O mundo da fé funciona exatamente dessa maneira. Primeiro, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Eu quero ser patrão? Eu quero ser milionário? Eu quero ser uma pessoa que vai ter condições de ajudar muita gente no futuro? Aonde eu quero chegar? Então a primeira coisa que eu tenho que saber, visualizar onde eu quero chegar. Meu corpo não está lá, mas a minha visão já está lá. Eu não cheguei lá, aliás, aos olhos humanos estou muito longe de chegar. Porém a minha fé já me colocou lá dentro daquele local, lá dentro daquela empresa, lá naquela situação. Então eu já sei onde eu quero chegar, então eu tenho que começar a fazer a minha bagagem para a minha caminhada da fé. E espiritualmente falando, quando você está preparando as malas para ingressar numa jornada rumo ao sucesso, você tem que colocar algumas coisas dentro dessa mala que são indispensáveis. Por exemplo, se eu vou ingressar numa jornada, vá me dizendo algumas coisas no mundo da fé que é necessária. Não precisa ter vergonha não, pode falar. Coragem. Muito bem, o que mais? Determinação. O que mais? Fidelidade, fé. Confiança, quem falou confiança? Perseverança, quem falou? Perseverança, o que mais? Foco, ousadia, atitude, quem falou atitude? Determinação. Então, você vê que você já tem noção do que você tem que fazer? O problema é que a pessoa tem noção, mas às vezes ela esquece, ela não faz. Ela já sabe que na jornada para o sucesso, a minha bagagem tem que ter fé, porque a fé é enxergar a coisa antes dela acontecer. Fé é certeza de coisas que se esperam, então é ela que me coloca, na verdade, no futuro. A minha fé é a minha previsão. Não precisa ninguém ler a minha mão. Não precisa nenhum profeta me dizer: irmão, o Espírito de Deus que não se engana diz que você vai ficar milionário. Negativo, a minha fé me diz que eu vou chegar lá. A minha fé é a minha previsão. A minha fé me projeta para o futuro. Então se eu coloquei a fé nessa mala, se eu coloquei a perseverança nessa mala, é necessária a perseverança? Por que é necessário, gente? Porque, meu caro, há momentos que a caminhada fica cansativa. E quem não tem pecado atira a primeira pedra. Há momentos que a caminhada cansa. A jornada de Esdras da Babilônia até Jerusalém era 1.500 quilômetros. Mas 1.500 quilômetros naquela época não é como hoje. 1.500 quilômetros é de Porto Alegre a Rio de Janeiro. Você pega um avião e 1h30 você está lá. Antigamente uma viagem de 1.500 quilômetros demorava de 3 a 4 meses. Ele tinha que levar consigo mais de 7.000 pessoas, 1.500 homens, fora mulheres e crianças, levando uma quantidade de animais extraordinário para sacrificar lá no templo. Além disso, a Bíblia diz que eles levaram uma grande quantidade de ouro, prata e bronze da mais altíssima qualidade. O peso dessas preciosidades, na nossa moeda de hoje, seria equivalente a mais ou menos uns 100 milhões de reais. Então ele estava numa viagem perigosa, porque ele estava com um tesouro grande, uma viagem longa, cansativa. Então a mala dele espiritual tinha que estar muito bem preparada. Fé para saber que eu vou chegar lá independente do que vai acontecer. Perseverança para todo dia eu tirar da mala a perseverança, me vestir com ela, porque eu sei que quando eu estiver cansando, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu estou crendo que eu vou chegar lá. A minha fé já me projetou lá. A minha perseverança diz para mim: cansado ou não, você tem que continuar, meu amigo. Não pare, não é momento de parar. Eu morro, mas eu não paro de lutar. Amém? Amém. Confiança, é necessário confiança nessa bagagem? Por quê? Porque de vez em quando, meu amigo, a sua mente é bombardeada por pensamentos de derrota. E se você não vigiar, você está mergulhado em tanta coisa negativa que você passou o dia inteiro para baixo. Então o diabo começa a trabalhar. Está vendo? Passou mais uma semana, não aconteceu nada.
Parece que quanto mais você luta, pior fica a sua situação. E ele vai falando, e ele vai falando, e ele vai falando, e ele vai falando. Daqui a pouco você vê uma pessoa dando testemunho: estou uma semana na igreja, Deus abriu a porta. Aí você pensa: pô, mas eu estou há 2 anos fazendo congresso. Então, se eu não tiver confiança, a minha caminhada fica na metade. É confiar que quem chamou você para essa jornada é fiel. Quem chamou você para realizar este sonho de reconstruir a sua vida, de levantar a sua história, ele é fiel e justo para cumprir o que ele te prometeu. A bagagem é você que tem que fazer, não é ele. E é você que tem que usar a roupa certa para o momento certo. Há momento de usar a fé, há momento de usar a perseverança, há momento de usar a confiança, há momento de usar a coragem. É necessário coragem? Sim, porque há momentos que você tem que encarar o inimigo cara a cara, meu caro. Tem momento que você tem que se levantar, não é baixar a cabeça, não. Há momentos que você tem que olhar para o Golias e falar assim: você pode ser grande, mas o meu Deus é maior que você. Há momentos que você tem que usar coragem, porque Deus não vai descer para fazer isso por você. Coragem para encarar a concorrência, coragem para dizer: eu não vou mais trabalhar para ninguém, eu vou trabalhar para mim, chega. Isso é questão de coragem, não é Deus que vai descer, sou eu que tenho que ser corajoso para agir. Eu peguei um testemunho hoje 10 da manhã do Fábio, você vai assistir essa semana na programação. Ele disse assim: olha, minha primeira empresa foi o semáforo, foi o farol. Porque eu não aguentava mais ganhar aquele salário de miséria. Eu falei: quer saber uma coisa? Nem que eu vá trabalhar para mim na rua, eu vou trabalhar. Comprou capinha de celular e carregador de celular, Coca-Cola, refrigerante, começou a vender no semáforo. Falou: ali começou a minha empresa. Comecei a ganhar meu dinheiro, muito mais do que eu ganhava como empregado. Dali eu montei uma lojinha pequenininha. Da loja pequenininha Deus foi abençoando. Comprei a loja da direita, a loja da esquerda. Hoje é um prédio de 7 andares, eu estou arrebentando. Mas a coragem de ousar foi dele, senão ele seria empregado até hoje. Entende onde quero chegar, gente? Então na bagagem tem que ter fé, tem que ter perseverança, tem que ter confiança, tem que ter coragem para agir, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio, porque tem muita gente nessa caminhada junto com você. Equilíbrio para não julgar as pessoas mal que estão ao seu derredor, para você não tomar um julgamento precipitado pelo que uma pessoa falou, pelo que ela fez. No momento da ira a pessoa acaba falando besteira. Eu não posso tomar uma atitude e acabar com ela porque ela falou uma coisinha no momento de ira. Pera lá, eu tenho que ter o equilíbrio de saber pesar na balança as coisas. Eu não estou sozinho nessa jornada, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho uma gente comigo. Então você vê que tudo depende da bagagem que eu preparo para chegar lá ou não. E o último ingrediente da bagagem que Esdras usou foi o jejum. Porque jejum só é usado para missões especiais. Você pode repetir isso em voz alta? Quem está dormindo deve ter acordado perguntando: quem sou? Repete de volta. Jejum só é usado para missões especiais. Esdras tinha uma missão especial. Então ele apregoou jejum junto ao rio Ahava. Ahava significa resistência. Ele sabia que para aguentar aquela jornada longa, ele teria que ter o quê? Resistência. Porque não é uma jornada que de uma semana para outra ia terminar. A sua jornada, desde que Deus te prometeu a vitória, até você alcançar a vitória, há um trajeto. E é aí que você não pode desanimar, é aí que você tem que ter resistência. O rio representa a palavra de Deus. Quando você mergulha nessa fonte de água viva, ela vai te sustentando todos os dias. Ela te levanta, ela te renova. Não precisa ninguém ficar te motivando. O Espírito de Deus é que te levanta. Apregoei jejum. Então o jejum é para missões especiais. Daniel no capítulo 10, quando viu que tinha um principado em cima da Pérsia, segurando a bênção do povo, impedindo as coisas de acontecerem, a Bíblia diz que ele começou um jejum e ficou 21 dias em jejum e oração. Nesses 21 dias travou-se uma guerra, uma batalha espiritual entre o principado e os anjos. A guerra demorou 21 dias, mas depois de 21 dias o anjo chegou com a resposta e diz: Daniel, está aqui, olha.
Desde o primeiro dia que você começou a jejuar, a sua oração foi ouvida e nós já viemos trazer a resposta. Demorou um pouquinho, porque o príncipe da Pérsia tentou nos atrasar, mas Deus mandou Miguel, o arcanjo, para ajudar nessa missão. Está aqui sua resposta. Missão especial, missão dada, missão cumprida. O próprio Jesus em Marcos 9, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, e depois os discípulos envergonhados chegaram em particular e falaram: mestre, vem cá, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio aí? E Jesus disse: simples, porque essa espécie aí, essa casta de demônio não sai se não for por meio de jejum e oração. Então jejum é para missões especiais. Então Esdras fez a coisa certa. Ele começou a jornada sacrificando, levantou um altar, colocou na sua bagagem a fé, a perseverança, a confiança, a coragem, a determinação, o equilíbrio e a cereja do bolo, o jejum. E pegou o povo e falou: agora a gente pode ir, porque Deus vai nos guardar. Eu tive vergonha de pedir ajuda ao rei. Eu não vou pedir ajuda ao rei, porque eu já disse para o rei que Deus é comigo. Que cara eu vou chegar agora e falar para o rei que eu preciso de uma escolta? Eu disse para ele que Deus me protege. Ou eu confio em Deus ou eu não confio. Vamos na fé e Deus vai abençoar a nossa jornada. Chega um momento que a gente tem que ter vergonha de ficar se curvando para os outros. Não é orgulho, gente, não me leve a mal. Não é orgulho, não é prepotência. Mas chega uma hora que você tem que parar de se rebaixar para os outros. Falar igual Abraão falou: eu não quero nada de você, eu não quero nenhuma correia de sandália, porque amanhã você vai dizer que você me enriqueceu. Não quero. Todo mundo que você pediu ajuda, até te ajudou, mas depois jogou na sua cara. Jogou ou não jogou? Pode ver. Então chega uma hora que não dá para aceitar. Esdras disse: eu tive vergonha de pedir ajuda ao rei, eu não vou pedir. Ou Deus é comigo ou não é. Ou ele abençoa a minha jornada e faz dela uma jornada feliz, ou então me mata no meio do caminho. Mas eu não vou pedir ajuda ao homem, eu não vou ficar na mão do homem. Chega. Já fiquei na mão de agiota, já fiquei na mão de gerentes, já fiquei na mão de credores, já fiquei na mão de fornecedor, já fiquei na mão de familiar. E dura coisa é ficar na mão de familiar, porque emprestou para você, ou emprestou o nome, ou fez isso, ou fez aquilo, e depois, meu caro, virou um inferno a sua vida. Então há coisas que a gente tem que ter vergonha, fala: não aceito, é Deus que tem que me honrar, é Ele que tem que fazer acontecer em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então combater o bom combate, completar a carreira guardando a fé, depende da bagagem que você faz. Todo dia de manhã na sua jornada você vai ter que tirar tudo isso de dentro da mala e colocar essa roupagem, porque é isso que vai fazer você caminhar todo dia até chegar do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Se você crê nisso, que pode chegar lá, se você já sabe aonde você quer chegar, e você quer começar uma jornada bem sucedida aqui hoje com a gente, fique em pé e diga: eu vou vencer essa batalha. É isso aí. Ele pediu jornada feliz para ele, para os filhos e para tudo que era dele. Meu Deus, eu não quero só eu ser abençoado, a minha família tem que ser uma bênção. O que é meu tem que ser uma bênção. Tudo que eu fizer tem que dar certo. E é por isso que essa semana nós vamos fazer um jejum. Vamos fazer algo a mais. Se você seguir à risca o exemplo de Esdras, só isso aqui, não é o que eu estou falando, é o que está escrito na Bíblia. Se você seguir isso aqui, não tem como dar errado, gente. Meu Deus, não tem como dar errado, porque não é um conselho de homem, é um exemplo da Bíblia, é um exemplo de Deus. Não tem como dar errado o que está escrito aqui. Tem como dar errado o que o homem inventa, mas o que está escrito aqui não tem como dar errado, poxa. Então você vai começar a semana levantando um altar, igual Esdras, levantando um altar, fazendo um voto com Deus, porque para começar uma jornada de mãos dadas com Ele, é indo para o altar. Vai fazer suas malas aqui agora, espiritualmente falando, desse clamor que nós vamos levantar. Vai colocar fé, vai colocar perseverança, vai colocar todos esses ingredientes, coragem, determinação, enfim, equilíbrio, e vai completar com jejum. Essa semana você vai fazer de tudo. Só não faça o jejum se você tem um problema de saúde que te impossibilita de fazer isso. E ainda assim te aconselho vir amanhã aqui na reunião da cura, que você vai sair daqui curado. Mas se você não tem problema nenhum de saúde, você vai fazer de tudo para essa semana toda você fazer um jejum.
Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, você vai fazer algo a mais. Nós vamos derrubar essa casta de demônio aí. Nós vamos derrubar esse principado que está segurando a sua bênção. Nesses 7 dias de jejum, segunda-feira que vem, quando você entrar aqui, esse miserável vai cair e a tua bênção vai chegar.